Olá a todos, prontos para mais um mergulho? Hoje a gente vai desvendar os segredos da Península do Niágara, no Canadá. Isso mesmo, Canadá. Uma região que, para quem não sabe, é famosa pelos vinhos, principalmente pelo ice wine. Ah, o Ice Wine, uma verdadeira joia da vitivinicultura canadense. Mas a Península do Niágara vai muito além do Ice Wine, viu? A região produz vinhos tintos e brancos de alta qualidade que têm conquistado cada vez mais espaço no mercado internacional. Eu tenho lido bastante sobre isso e, sinceramente, estou bem curioso para saber mais sobre essa região que, confesso, eu conhecia muito pouco. Então prepare-se para se surpreender. A Península do Niágara é um daqueles lugares que te cativam pela beleza das paisagens, pelos vinhedos que se estendem até onde a vista alcança, pelas cidades charmosas e, claro, pelos vinhos excepcionais. Parece um lugar incrível mesmo. Mas, antes de a gente mergulhar de cabeça nos vinhos, queria entender um pouco melhor a história da região. Como e quando começou a produção de vinhos na Península do Niágara? A história da vitivinicultura na Península do Niágara remonta ao século XIX, quando imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos, chegaram à região e trouxeram consigo a tradição da produção de vinhos. Dá para imaginar a dificuldade, né? Sair da Europa com aquele clima ameno e encarar o frio do Canadá. Pois é. Os pioneiros da vitivinicultura canadense enfrentaram muitos desafios para adaptar as videiras europeias ao clima rigoroso da região. Eles tiveram que aprender a lidar com os invernos longos e com geadas e a desenvolver técnicas de cultivo que protegessem as videiras do frio. E como foi esse processo de adaptação? Deu certo logo de cara. Não foi fácil, não. Foram Ah, anos de tentativa e erro, de muito trabalho e dedicação, até que os produtores conseguiram produzir vinhos de qualidade na Península do Niágara. E quando foi que a região começou a ser reconhecida pela qualidade de seus vinhos? Um marco importante foi a fundação da Inniskilling Wines em 1975. A Niskirin. Já ouvi falar. Mas não lembro exatamente o que eles fazem. A Inniskilling foi a primeira vinícola a ser licenciada em Ontário depois da Lei Seca, lá no início do século XX. E eles tiveram um papel fundamental na revitalização da indústria vinícola canadense. E qual foi a grande sacada da Enniskillen? A Inniskilling apostou na produção de vinhos de alta qualidade, utilizando uvas viníferas europeias, como a Chardonnay e Riesling, e eles investiram em tecnologia e inovação, trazendo para o Canadá o que havia de mais moderno na produção de vinho. E essa aposta deu certo. Deu certíssimo. Os vinhos da Inniskilling conquistaram prêmios internacionais e colocaram a Península do Niágara no mapa dos grandes produtores de vinho. Que legal. E, além da Enniskillen, quais outros fatores contribuíram para o sucesso da Península do Niágara? A criação do sistema VQA em 1988 foi outro marco importante. A VQA, ou Vintners Quality Alliance, é um sistema de controle de qualidade que garante a origem e a autenticidade dos vinhos produzidos em Ontário. Então, a VQA é como um selo de garantia que atesta a qualidade dos vinhos da região. Exatamente. Para receber o selo do VQA, os vinhos precisam ser produzidos com uvas cultivadas na região, seguir regras rigorosas de produção e passar por um processo de degustação às cegas. A VQA foi fundamental para consolidar a reputação da Península do Niágara como uma região produtora de vinhos de excelência. Interessante. E falando em qualidade, o que faz os vinhos da Península do Niágara serem tão especiais? O segredo está no terroir. A Península do Niágara tem um terroir único, influenciado pela presença dos grandes lagos, que criam um microclima especial na região. Dos Grandes Lagos. Mas como eles influenciam na produção de vinhos? Os grandes lagos, principalmente o Lago Ontário, funcionam como reguladores térmicos, amenizando as temperaturas extremas e protegendo as videiras das geadas. É como se os lagos criassem um escudo protetor para os vinhedos. Exatamente. O Lago Ontário absorve o calor durante o dia e o libera lentamente durante a noite, criando um efeito de cobertor que mantém as videiras aquecidas nos dias mais frios. E, além disso, os lagos contribuem para a umidade do ar, o que também é importante para o desenvolvimento das videiras. Fascinante. Então, podemos dizer que os Grandes Lagos são os guardiões dos vinhedos da Península do Niágara. Sem dúvida. Eles criam um ambiente ideal para o cultivo de uvas, permitindo que elas amadureçam lentamente e desenvolvam aromas e sabores complexos. E o solo? Ele também influencia na qualidade dos vinhos. Com certeza. A Península do Niágara tem uma grande variedade de solos, desde argilosos até arenosos, cada um com suas características próprias. E essa diversidade de solos, combinada com a influência dos grandes lagos, resulta em vinhos com uma complexidade mineral e uma acidez vibrante, características que são a marca registrada dos vinhos da Península do Niágara. Ou seja, a combinação de clima, solo e a presença dos Grandes Lagos é o que faz os vinhos da Península do Niágara serem tão especiais. Exatamente. E essa combinação única de fatores é o que chamamos de terroir. O terroir é a alma do vinho. É o que confere a cada região vinícola sua identidade própria. E pelo que você está me contando, o terroir da Península do Niágara é realmente único. Mas me fala uma coisa,
Essa história de microclima significa que cada cantinho da Península do Niágara produz vinhos diferentes. Isso mesmo. A Península do Niágara é dividida em várias sub-regiões, cada uma com suas características próprias de clima, solo e topografia. E essa diversidade de terroirs resulta em uma variedade incrível de estilo de vinho. Que legal. E quais são as principais sub-regiões da Península do Niágara? Uma das mais famosas é Niagara-on-the-Lake, que fica bem na pontinha da península, onde o rio Niágara encontra o Lago Ontário. É uma região com um clima mais ameno, ideal para Cabernet Franc, Merlot e Clara Prova Vidal, que é a rainha do Ice Wine. Niagara-on-the-Lake. Já ouvi falar. Parece um lugar charmoso. É sim. Niagara-on-the-Lake é uma cidadezinha histórica, com arquitetura vitoriana, lojas de artesanato, restaurantes charmosos e, claro, muitas vinícolas. Deve ser um lugar lindo de se visitar. E além de Niagara-on-the-Lake, quais outras sub-regiões você destaca? Beamsville Bench é outra região que vale a pena conhecer. Ela fica um pouco mais ao sul, nas encostas que margeiam o Lago Ontário. Os solos de Beamsville Bench são bem drenados, com a mistura de argila, calcário e areia, e o clima é fresco, influenciado pela brisa do lago. Essas condições são ideais para o cultivo de Chardonnay, Riesling e Pinot Noir. Chardonnay, Riesling e Pinot Noir. 3 uvas que eu adoro. Parece que Beamsville Bench é um lugar que eu ia gostar de conhecer. Com certeza. E se você gosta de Cabernet Franc e Syrah, você precisa conhecer 20 Mile Bench. Coney Bench, onde fica? Coney Mile Bench fica a oeste de Beamsville Bench e se estende por cerca de 20 milhas ao longo da escarpa do Niágara. O clima é um pouco mais quente e seco que em Beamsville Bench e os solos são arenosos e cheios de cascalho, o que confere aos vinhos uma estrutura tânica mais robusta e aromas intensos. Entendi. E, para fechar o nosso tour pelas sub-regiões, falta falar de Short Hills Bench, certo? Exatamente. Short Hills Bench fica no sopé das montanhas Niágara e é a menor das sub-regiões da Península do Niágara. Mas, apesar do tamanho, Short Hills Bench tem um terroir único, com solos ricos em calcário, que conferem aos vinhos uma mineralidade marcante. A região é famosa por seu Chardonnay e Riesling, que são considerados alguns dos melhores do Canadá. Nossa, quanta variedade. Cada sub-região com suas características próprias, seus vinhos especiais. Acho que vou precisar de mais de uma viagem para conhecer tudo. Com certeza. A Península do Niágara é um destino que te convida a voltar várias vezes, sempre descobrindo novos sabores, novas paisagens, novas experiências. E por falar em experiências, na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar a cultura do vinho da Península do Niágara, falando sobre as vinícolas, os eventos e as experiências que os turistas podem desfrutar. Fiquem ligados. Até a próxima. E aí, preparados para mais um mergulho no mundo dos vinhos da Península do Niágara. Na primeira parte, a gente explorou um pouco da história, do terroir, das sub-regiões. Mas agora, chegou a hora de a gente falar do que realmente interessa, os vinhos. Isso aí. História e geografia são importantes, mas o que eu quero mesmo é saber mais sobre os sabores, os aromas. As características que fazem dos vinhos da Península do Niágara tão especiais. Então, prepare o seu paladar. A Península do Niágara produz uma variedade incrível de vinhos com opções para todos os gostos. Tem vinhos brancos, tintos, rosés, espumantes, vinhos de sobremesa. Uau! Quanta variedade. Mas por onde a gente começa? Vamos começar pelas uvas brancas, que tal? Perfeito. Eu adoro vinhos brancos, principalmente aqueles bem refrescantes, sabe? Com aromas cítricos, florais. Então você vai adorar os vinhos brancos da Península do Niágara. A região é famosa pela produção de Chardonnay e Riesling, duas uvas que se adaptaram perfeitamente ao clima local e que produzem vinhos com uma acidez vibrante e aromas intensos. A Chardonnay e Riesling. Duas uvas clássicas. Mas me fala, o que a Chardonnay da Península do Niágara tem de especial? A Chardonnay da Península do Niágara é um vinho elegante, com aromas complexos de frutas cítricas, frutas de caroço, flores brancas e um toque mineral que lembra a pedra molhada. Pedra molhada. Que interessante. Nunca tinha pensado em um vinho com esse aroma. É uma característica bem peculiar dos vinhos da Península do Niágara. Ah. Essa mineralidade vem do solo, que é rico em calcário. Entendi. E na boca, como é a Chardonnay da Península do Niágara. Na boca, ela é equilibrada com uma acidez vibrante que limpa o paladar e um final longo e persistente. Parece deliciosa. E a Riesling, claro. A Riesling da Península do Niágara é uma explosão de aromas. Ela tem notas cítricas de limão e lima, toques florais de jasmim, ou flor de laranjeira, e um toque mineral que lembra de novo pedra molhada. Parece que essa mineralidade é uma marca registrada dos vinhos da região, né? Sim. E o legal da Riesling é que ela produz vinhos em diferentes estilos, desde os mais secos até os mais doces. Então tem Riesling para todos os gostos. Exatamente. Se você prefere vinhos secos, procura por Rieslings com a indicação dry no rótulo. Elas são perfeitas para acompanhar frutos do mar, saladas e pratos da culinária asiática. Já se você prefere vinhos com um toque de doçura, os Rieslings Off-Dry Sweet são excelentes opções. Eles harmonizam perfeitamente com sobremesas, queijos azuis e foie gras.
Um Foie Gras com Riesling doce. Que combinação. Mas e as outras uvas brancas, como a Sauvignon Blanc, a Gewürztraminer e a Pinot Grigio, elas também se destacam na região. Sim. Embora a Chardonnay e a Riesling sejam as uvas brancas mais plantadas na Península do Niágara, as outras uvas também têm seu espaço. A Sauvignon Blanc, por exemplo, produz vinhos com aromas herbáceos e cítricos, bem refrescantes. A Gewürztraminer se destaca pelos seus aromas florais e especiados, bem intensos. E a Pinot Grigio, que é uma uva italiana, produz vinhos leves e fáceis de beber, perfeitos para os dias quentes de verão. Nossa, quanta variedade. Parece que a Península do Niágara é um verdadeiro paraíso para os amantes de vinho branco. Mas cheira quem prefere vinhos tintos, o que a região tem a oferecer. A Península do Niágara também produz vinhos tintos de alta qualidade, principalmente com as uvas Pinot Noir e Cabernet Franc. Pinot Noir e Cabernet Franc. Duas uvas francesas que eu adoro. Mas me fala como elas se expressam no terroir da Península do Niágara. A Pinot Noir da Península do Niágara é um vinho elegante com aromas de frutas vermelhas frescas, como morango, cereja e framboesa, e toques florais de violeta e rosa. Na boca, ela é macia, com taninos sedosos e uma acidez refrescante. E o Cabernet Franc? O Cabernet Franc da Península do Niágara é um vinho mais encorpado que a Pinot Noir, com taninos mais firmes e aromas mais intensos de frutas negras, especiarias e notas herbáceas. É um vinho que evolui bem na garrafa, ganhando complexidade com o tempo. Parece que a Península do Niágara tem vinhos tintos para todos os gostos também. E a Merlot, a Gamay e o Cabernet Sauvignon. Elas também são cultivadas na região? Sim, mas em menor escala. A Merlot produz vinhos tintos macios e aveludados, com aromas de frutas negras maduras e especiarias. A Gamay, que é uma uva da região da Borgonha, na França, produz vinhos tintos leves e frutados, com aromas de frutas vermelhas frescas. E o Cabernet Sauvignon, que é a uva tinta mais famosa do mundo, também está presente na Península do Niágara, mas ainda em pequena escala. Entendi. E para finalizar nossa conversa sobre as uvas da Península do Niágara, queria que você falasse um pouco mais sobre o famoso Ice Wine. Você já explicou como ele é produzido, mas queria que você descrevesse a experiência sensorial de degustar um Ice Wine. Degustar um Ice Wine é uma experiência única. É como provar um pedacinho do inverno canadense. O vinho é doce, com aromas intensos de frutas tropicais maduras, mel, caramelo e especiarias, mas com uma acidez vibrante que equilibra a doçura e impede que o vinho fique enjoativo. Nossa, parece delicioso. E com quais pratos o Ice Wine harmoniza bem? O Ice Wine é um vinho versátil que pode ser apreciado sozinho, como aperitivo, ou acompanhando sobremesas, queijos azuis e foie gras. Foie gras com Ice Wine. Que combinação. Mas agora, chegamos ao fim da nossa conversa sobre as uvas e os vinhos da Península do Niágara. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar a cultura do vinho da região, falando sobre as vinícolas, os eventos e as experiências que os turistas podem desfrutar. Fiquem ligados. Até a próxima! E aí, prontos para a última parte da nossa viagem pela Península do Niágara. Nas partes anteriores, a gente explorou a história, o terroir, as uvas, os vinhos, mas ainda falta um ingrediente fundamental para entender essa região incrível da cultura do vinho. É verdade. A gente falou bastante sobre os aspectos técnicos, mas agora eu quero saber como tudo isso se traduz na prática, na experiência de quem visita a região. E posso te garantir que a experiência é incrível. A Península do Niágara oferece tudo o que um amante do vinho pode desejar. Paisagens deslumbrantes, vinícolas acolhedoras, eventos vibrantes, gastronomia de alta qualidade, um destino completo. Nossa, deu até vontade de fazer as malas agora mesmo. Mas vamos com calma. Primeiro, me conta um pouco mais sobre essa cultura do vinho da Península do Niágara. Por onde a gente começa? O ponto de partida ideal é a Niagara Wine Route, um roteiro que percorre as principais vinícolas da região. É uma ótima maneira de conhecer a diversidade da produção local, experimentar diferentes vinhos, conversar com os produtores. E como é a experiência de visitar uma vinícola na Península do Niágara? É um ambiente formal e imponente? Nada disso. As vinícolas da Península do Niágara são, em sua maioria, pequenas propriedades familiares com um ambiente super acolhedor e informal. Os produtores te recebem de braços abertos, te convidam para conhecer os vinhedos, te explicam tudo sobre o processo de produção. Que legal. E além da degustação de vinhos, o que mais os visitantes podem fazer nas vinícolas? Ah, tem muita coisa. Muitas vinícolas oferecem experiências que vão além da degustação, como piqueniques nos vinhedos, jantares harmonizados, concertos ao ar livre, passeios de bicicleta. Parece incrível. E você mencionou eventos. Quais são os eventos imperdíveis para quem visita a Península do Niágara? O Niagara Wine Festival, que acontece em setembro, é um dos mais importantes. São 9 dias de festa, com degustações, shows, jantares harmonizados e muito mais.
Em janeiro, tem o Niagara Ice Wine Festival, que celebra o famoso vinho de gelo canadense. Nossa, parece que a Península do Niágara está sempre em festa. Mas e além das vinícolas e dos eventos, o que mais a região oferece aos visitantes? A Península do Niágara é um destino turístico completo, com atrações para todos os gostos. Você pode visitar as cataratas do Niágara, explorar a cidadezinha charmosa de Niagara-on-the-Lake, se aventurar em trilhas e parques ecológicos. E a gastronomia? O que a gente pode esperar da culinária da Península do Niágara? A gastronomia da Península do Niágara é sensacional. Ela é baseada em ingredientes frescos e locais, com destaque para os frutos do mar, as frutas, os legumes da região e, claro, tudo harmonizado com os vinhos locais. Nossa, já deu até água na boca. Mas agora, infelizmente, chegamos ao fim da nossa viagem pela Península do Niágara. O tempo voa quando a gente está se divertindo. É verdade. Mas espero que a gente tenha conseguido transmitir um pouco da magia dessa região incrível. E que vocês tenham se inspirado a conhecer a Península do Niágara pessoalmente. Com certeza. Vale a pena colocar na lista de desejos. E quem sabe a gente não se encontra por lá para brindar com um bom vinho canadense. Um brinde à Península do Niágara. Saúde! E até a próxima, pessoal. A vice